Estão ouvindo bem? Aí agora aumentou o volume. Bom dia, primeiramente. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela presença, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Sempre agradecer a Deus primeiramente por estarmos vivos, ter saúde para trabalhar e poder estar reunido. Um agradecimento especial aí a Bom Negócio, a pessoa do Caio, que entrou em contato comigo, conheci o Emerson também. Hoje cedo tive a oportunidade de conhecer o Geraldinho. Estava lendo um pouco sobre a história da Bom Negócio, uma história fantástica. E uma pessoa que começou de baixo e hoje uma empresa espetacular, um evento fenomenal. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouco, falar sobre a nossa fazenda, a Melkstad. Nós estamos lá em Carambeí, no Paraná. E vou compartilhar um pouco com vocês, principalmente a parte de inovação, a parte de tecnologia, que a gente vem aplicando nesses últimos anos para poder permanecer no negócio e principalmente quando a gente fala em padronização de processo, né? Então, a automação ela vem aí para nos ajudar em relação a isso. Vamos ver se vai funcionar daqui o passador. Aí, funcionou. Bom, então, meu nome é Diogo Frisman, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou casado com a Caroline aqui, minha esposa, também um agradecimento especial a ela. É a primeira vez que ela está vendo uma apresentação minha. Estamos quase 20, são 24 anos juntos, é a primeira vez que ela está vendo uma apresentação minha. Então, muito obrigado. Nós temos 2 filhos, o Gustavo e a Bianca. Eu fui o idealizador do projeto da Melkstad. Quando eu formei em zootecnia, eu trabalhei um tempo fora, né? Trabalhei na DSM Tortuga, trabalhei no Mato Grosso do Sul, trabalhei em Rondônia. E foi quando eu voltei para Carambeí, que é a minha cidade natal, para montar o projeto da Melkstad. E construir e gerencio esse projeto desde do início. Nós somos uma sociedade, somos em 5 e eu atuo como gestor. Tem mais um sócio que faz a gestão da parte da agricultura. E é isso, assim que nós trabalhamos lá. Eu acredito, sempre que se você tiver fé em Deus e fazer as coisas corretas, os sonhos que parecem impossíveis sempre se concretizam. Então, a fazenda em números, hoje nós produzimos 97 mil litros de leite por dia. São 2.160 vacas em lactação. Nós somos a terceira maior fazenda de produção de leite no Brasil, segundo o levantamento lá do Milk Point, top 100. 115 colaboradores. Estamos desde 2012. Estamos localizados lá em Carambeí, numa altitude de 1.140 metros, que é muito bom para a produção de milho. Lá é mais frio, então isso acaba favorecendo muito para as vacas, o nosso clima. Então, alimentamos diariamente mais de 4.600 animais, que é o rebanho de mamando a caducando, um pouco mais de 4.600 cabeças, de alta exigência, Então, hoje batemos em torno de 160 toneladas de comida por dia que é batido lá na fazenda para tratar todos esses animais. Esse é o nosso início. Então, nós também começamos bem pequeno. A Melkstad começou com um negócio que eu trabalhava em empresa e eu sempre quis ter um negócio próprio, Eu só não tinha capital, eu tinha vontade e a formação, a nossa família tradicionalmente sempre produziu leite. Meu tataravô foi o primeiro imigrante a chegar em Carambeí, lá dos imigrantes holandeses, junto com outra família. Chegaram lá em 1911. Então, sempre produzimos leite, a nossa família, e eu queria ter um negócio próprio. E aí que surgiu a ideia de montar um grupo, convidar pessoas para participar e montar. Começamos em 2012, alugamos essa propriedade, que é 20 e poucos hectares.
financiamos 50 vacas, financiamos uma lavoura de milho e começamos a produzir 800 litros de leite por dia. Esse foi o nosso início. E o nosso maior desafio foi o crescimento. O crescimento é um desafio enorme, né? Quem é produtor, ou mesmo quem não seja produtor, né? O empresário, o empreendedor, o crescimento é um desafio enorme, principalmente quando você fala em produção de leite. A vaca, a produção de leite, ela exige sempre o capital na frente, né? O capital na frente. E não é só o capital financeiro, o capital humano também. Se você for crescendo e depois você for querendo organizar os negócios, né? Organizar a operação, organizar a fazenda, é um caos isso. E eu falo isso porque foi bem assim que nós fizemos. Hoje eu falo isso porque já passou essa fase, né? Mas foi bem assim que nós crescemos, sempre correndo atrás do rabo, né? Sempre correndo atrás do rabo e sempre buscando as coisas que já passaram, sempre correndo atrás. Então, o crescimento é o maior desafio, porque você aumenta a vaca, você precisa de mais espaço, você precisa de mais comida. Aí você precisa de um vagão maior. Você vai lá, compra um vagão maior, engata o vagão, o trator não toca. Você precisa de um trator maior. Aí você vai lá, compra um trator maior. Aí você vai carregar o silo no vagão lá, a concha não alcança. Você precisa de uma pá carregadeira maior. E assim vai. Daí tudo é 500 mil, 1 milhão. Vocês sabem como é que é isso aí. Não tem nada de 5 mil reais que você compra para produzir leite. Então é tudo dinheiro na frente. A sala de ordenha ficar pequena, você vai lá, aumenta a sala de ordenha. Fazer obra com vaca dentro é um caos desgranhento dentro da fazenda. Pedreiro misturado com vaca e concreto misturado com comida. Aí faz a sala de ordenha maior, o tanque fica pequeno, você precisa comprar um tanque maior e assim vai. O crescimento é um desafio enorme, assim, enorme. E você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas, porque daí você tem mais vacas, tem mais vaca para alimentar, tem mais bezerro nascendo, mais bezerro para tratar, você tem mais doença, você tem mais. Tudo é mais. Tanto a coisa boa quanto as coisas ruins, tudo vira mais. E isso aí é um desafio enorme, enorme, dentro de uma fazenda. E nós passamos assim por perrenha mesmo, assim, coisas que se a gente sentar para conversar sobre isso, a gente começa a chorar e toma uns 3 litros de cachaça. Junto que é amargura, mas hoje, olhando para trás, a gente tem que agradecer a Deus e que conseguimos passar por isso aí. Quem aqui aí enfrenta algum tipo desse problema? Mão de obra, custos altos, mastite, bem-estar animal, energia, sucessão, né? Tanto sucessão familiar quanto sucessão dentro da própria fazenda, né? Você por trazendo mais gestores, né? Preparando pessoas para assumirem mais responsabilidade, margens apertadas, exigências ambientais, né? O governo mais te atrapalhando do que ajudando ou deixando você trabalhar. Acredito aqui que todo mundo tem esse tipo de problema, né? 2023, nós tivemos uma grande virada de chave. Lá atrás, em 2015, em 2015 nós mudamos para a sede própria, que é aquela sede que vocês viram na foto ali no primeiro slide. Então, em 2015 nós mudamos para aquela sede, mudamos para lá com 300 vacas em lactação. 2 meses depois nós compramos um rebanho de um produtor que parou lá de 500 e poucas cabeças. E do dia para a noite nós dobramos a produção. E daí começamos de novo, correr atrás do prejuízo, né? Trazer mais pessoas e buscar mais gente e vagão e toda aquela coisa nada que eu já falei aqui. Aí que eu pus a mão na cabeça um dia vendo aquele povo correndo igual louco lá, falei, cara, não dá para nós trabalhar desse jeito, não. Nós precisamos organizar esse negócio aí. Não tem como as pessoas não podem. O trabalho é um meio de vida, né? Não um meio de morte, né? Então, nós temos que organizar esse negócio.
comecei a pesquisar sobre gestão, tal, aí que eu conheci o professor Paulo Machado, da Clínica do Leito, do MJ, e ali nós nos aprofundamos muito nessa parte de gestão do MJ, e ali foi a primeira grande evolução nossa, implementando o MJ dentro da fazenda, implementando processos, indicadores, e ali nós conseguimos nos reorganizar, dividir a fazenda em setores, cada setor tem seu gestor, sua responsabilidade. Então, com isso aí, nós conseguimos organizar muito a fazenda e realmente tornar a fazenda bem de um sistema bem empresarial mesmo, que é o que eu falo que nós não temos uma fazenda, nós somos uma empresa e uma empresa que tem uma fazenda que produz leite. E nós organizamos a nossa gestão de uma forma bem profissional. Em 2023, nós fizemos daí uma grande virada de chave, porque quando nós percebemos que nós precisávamos mais ainda. Mais. Você ter uma grande produção, você ter bastante pessoas, você pode ter tudo ali. Mas, se a tua empresa, se a tua fazenda, ela não tiver uma cultura correta, e principalmente as pessoas entender quais são os valores da empresa que ela trabalha, é muito difícil você conseguir fazer as coisas acontecer. Então você pode ter uma pessoa tecnicamente excelente, espetacular, pessoa que trabalha igual um cavalo emprestado, tal, tal, tal. Mas se ela não tiver valores, se ela não tiver caráter, fica muito difícil de você conseguir fazer uma boa condução da tua empresa e principalmente você crescer. Porque eu vejo assim, ó, para a nossa empresa crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar pessoas que façam o que eu faço. Esse é o primeiro ponto. E ele tem que preparar pessoas para fazer o que ele faz e essa cascata descer. Agora, se, por exemplo, se eu tenho uma pessoa no meio do caminho ali, que não é aderente à cultura da fazenda e aos valores, e principalmente se for uma pessoa que não tem bom caráter, daí é esse tipo de ação, esse tipo de característica que desce da cascata para baixo. Daí, e pessoa boa só trabalha com pessoa boa, e pessoa ruim só trabalha com pessoa ruim. Então isso aí é muito importante. Em 2023 nós trabalhamos nessa grande virada de chave para isso daí, para nós reforçarmos a nossa cultura, os nossos valores, né? E o nosso maior investimento foi e ainda são, né, as pessoas. Nosso maior investimento são as pessoas, os nossos valores e a nossa cultura. Essa foto aqui é bem recente, é a reunião que nós fizemos no mês passado, no fechamento de semestre. Todas essas pessoas que estão vendo na foto aí é a nossa liderança. Então aqui estão diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e líderes de todos os setores da fazenda. Então, nós sempre fazemos reuniões, eventos semestrais ali com fechamento e apresentação de números e metas para o próximo semestre. E essas pessoas, nós investimos muito nela. A fazenda, tem pessoas aí com ensino superior, tem pessoas fazendo faculdade. As pessoas que fazem faculdade, é nós que pagamos nós temos uma ajuda na faculdade das pessoas, para que as pessoas possam cada vez se especializar mais e crescer mais profissionalmente. Então, né, a grande virada foi quando nós percebemos que nós não venceríamos trabalhando mais, mas sim trabalhando diferente. Às vezes eu falo umas palavras um pouco feias aqui, mas é normal. Assim que eu falo. Eu chego para as pessoas e falo assim, cara, você gosta de se foder? Não, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Então, o que eu faço? Eu me organizo para trabalhar, eu enxergo, eu tento trabalhar de uma forma diferente para eu não ficar me lascando ali. Agora, se você gosta de se ferrar, cara, o que vai acontecer? Você vai entregar resultado por um determinado tempo. Daqui a pouco você vai cansar, tua equipe vai embora e você vai embora, aí vai
entrar outra pessoa no teu lugar aqui que vai fazer da forma correta e essa pessoa vai ficar e vai crescer. Então, trabalhe mais com a cabeça e menos com os braços, né? Principalmente a liderança. A liderança tem que, claro, ela tá ali na operação, ela tem que fazer as coisas, mas a cabeça dela tem que estar pensando, ele tem que estar enxergando lá na frente como que ele pode facilitar a vida das pessoas, né? Como que ele pode tirar a pedra do caminho das pessoas para que o processo ocorra e você entregue mais resultado. Então, é isso que eu trabalho muito com a liderança, né? Na conversa que eu faço com eles é em relação a isso, né? Se esforçar menos e usar mais a cabeça, a inteligência ao teu favor, né? Então, é isso que nós percebemos, que nós precisávamos trabalhar diferente. Então, né, mais uma vez, nós investimos mais ainda nas pessoas, né? Nós criamos a Escola Melxa, então tinha uma casa lá até na fazenda que nós transformamos ela numa escola, onde nós fazemos vários cursos para liderança, principalmente para liderança. Então, nesse momento, nós investimos mais na parte da coordenação, né? Gerentes e coordenadores, então isso aí já foi investido bem. Nesse momento, nós estamos bem na parte de supervisores e líderes, investindo. Cursos de gestão, então tem um calendário do ano de cursos de gestão, que tem o setor de gente e gestão, que é responsável por isso, para trazer capacitação para as pessoas dentro da fazenda, desde a operação até os diretores. Né, o MDA, que eu já falei, ferramentas de gestão, né, para você controlar um rebanho desse tamanho, você controlar uma movimentação financeira desse tamanho, você precisa ter ferramentas de gestão, processos controlados, nós vamos voltar a falar dele, matriz e competência. Então tinha aquele negócio assim, não, o fulano fez mais um ano fez mais um ano de casa aqui, nós precisamos aumentar o salário dele. Daí, isso aí, até então era tudo dessa forma, assim, não, precisa aumentar o salário dele, tá mais tempo de casa. Não, daí vinha outro lá, viu, o ciclano disse que vai sair. Daí, não, então aumenta o salário do ciclano lá. E daí virava aquela confusão do cão lá. Foi criada a matriz de competência. Foi 2 anos trabalhando em cima disso daí, dessa matriz de competência, e hoje, assim, tem gente que entra trabalhar hoje lá que já entra ganhando mais que o cara que está há 5 anos lá, por questão de competência. O cara vale o que ele entrega. O cara vale a experiência que ele tem, a capacitação que ele fez, a experiência que ele tem, se ele estudou mais, se ele se aprimorou mais no assunto. Então, tem a matriz de competência, onde é bem esclarecido isso, tudo isso daí em cada setor está na parede lá, está na parede a matriz de competência, o cara chega lá, ele sabe, tá o nome dele e dos companheiros de trabalho dele. Se é a bolinha vermelha é porque ele não sabe fazer aquela atividade, se é amarela está aprendendo, se é verde ele faz bem, se é azul ele já ensina, ele já tem capacidade de ensinar. Conforme ele vai evoluindo o nível dele dentro da matriz, já em cima dela, na parede, está lá qual que é o salário base, as claras para a fazenda inteirinha. Todo mundo sabe lá quanto que cada um ganha. E tem gente que ganha mais que o outro e está tudo certo. Porque se o cara trabalha mais, entrega mais, ele ganha mais e é assim que é a vida e vai continuar sendo desse jeito. Mas ainda havia a preocupação da nossa liderança, principalmente dos coordenadores. Eles me procuravam toda hora. Tipo, nós precisamos melhorar a remuneração da minha equipe. Preciso melhorar a remuneração da minha equipe, porque a fazenda tal está pagando X, a fazenda tal está pagando Y. Preciso aumentar mais a remuneração. Aí eu chamava, eles vinham me procurar, né? Eu deixo eles me procurar. Eu não vou ficar lá falando pro cara, viu? Você tem que fazer isso. O coordenador, ele tem um cargo de liderança, um cargo alto, que ele recebe um salário acima, bem acima do restante da operação. Ele é um cargo de confiança, ele não bate ponto, mas ele sabe que ele está sempre em cima de uma frigideira ligada. Ela está ali, está fritando.
Então, se o cara não se mexer, ela frita. Frita o cara e entra o outro no lugar dela. A liderança tem que entender que se ela está naquela função ali, é porque a empresa confia nela, acredita nela. E ela está sendo remunerada para isso, só que ela não ganha só a remuneração, ela ganha a responsabilidade também. Então, eles me procurando, eu perguntava para ele. Eu sempre falo isso para eles até hoje. Ó, o nosso orçamento da mão de obra é o mesmo, independente do volume de pessoas. Então, quando nós montamos o orçamento lá para o próximo ano, nós temos um orçamento para mão de obra, que é X% do nosso faturamento. X% do faturamento é destinado para mão de obra. Isso é apresentado, é acordado entre o conselho, e é isso, independente do número de pessoas. Se nós temos um bolo de aniversário que tiver 100 pessoas, nós vamos fazer uma fatia pequenininha para cada um. Se nós tiver em 50, cada um vai comer uma fatia mais gorda. É isso. Assim que funciona o orçamento de mão de obra. Pergunto para ele, a tua equipe está 100%? Todos estão alinhados com o propósito do setor? Ou você tem cara lá que ainda falta, fica trazendo atestado e coisa lá, e você fica passando a mão na cabeça dele e tal? Você está treinando bem tua equipe? Você está treinando as pessoas que realmente vão entregar? As que você percebe que não vão entregar, você está segurando só para não ficar faltando gente? Como é que está isso daí? E outra coisa que eu falo, vocês gostariam de trabalhar com menos pessoas? Eu falo, eu gostaria. Eu sempre falo para eles, você tem lá 4.600 cabeças de gado, elas te dão menos problema que as 115 pessoas que trabalham lá, vocês sabem disso. Então, quanto menos pessoas você tiver para trabalhar, é melhor. Para o gestor eu falo isso, falo, cara, você tem 10 pessoas na tua equipe, você não gostaria de trabalhar com 5? Ah, eu gostaria. Falo, então, filho, se organize. O que você está precisando? Eu estou aqui, me chame, me chame, eu te ajudo. Eu estou aqui para isso. A minha função dentro da empresa é essa. É ajudar vocês a entregar o melhor resultado. Aí eu fiz uma proposta para eles de nós revermos todos os processos juntos. Então, cada coordenador que me procurava com esse assunto falava, cara, vamos rever teus processos e vamos buscar uma solução para facilitar a vida e principalmente nós padronizarmos os processos da operação, né? Rever os processos, buscar soluções e buscar padronização. Isso aí é um negócio que também, quando a fazenda cresce muito, como qualquer outro negócio, você manter um padrão de resultado é difícil também, não é tão simples você manter. Então, aí que entra o tema principal da nossa conversa hoje aqui, que é a parte de automação. E foi aí que eu comecei a provocar cada vez mais eles, e claro, eu participando junto com eles disso daí, para entender quais eram as necessidades, quais são as dificuldades que eles têm dentro do setor, que eu posso ajudar com ferramentas, com equipamentos, com consultoria. O que eu posso fazer para ele ajudar, para ajudar o setor a ter menos pessoas trabalhando e entregar o mesmo resultado ou até mesmo o resultado melhor, né? Se estiver precisando melhorar o resultado do setor. Então foi aí que nós começamos um processo de muita automação, né? Vocês sabem que a pecuária e o agronegócio em geral, né? Tanto a pecuária quanto a agricultura, ela tem uma tecnologia embarcada violenta hoje, né? Dentro dos setores. Tem muitas coisas que não é todos que conseguem acessar, tem coisas que é mais para pequenos produtores, médios, grandes, tem outras coisas que permitem que todos acessem, e assim por diante. Então, em 2020 foi a primeira vez foi a primeira automação que nós fizemos, nós colocamos os robôs de ordenha. Então, nós estamos indo para o 6º ano de robô de ordenha, nossos robôs são Lely, nós temos 4 robôs ordenhando. E hoje, por 3 anos consecutivos, até nós ganhamos um prêmio da Lely, que ela faz um benchmark das melhores fazendas que ela tem no mundo. E por 3 anos consecutivos já nós temos a maior média de produção do mundo por vaca, média por litros por vaca dia.
né? A nossa média no robô hoje são 57 litros por dia. As vacas do robô são 210 vacas em 4 robôs em operação. E nós não ficamos lá garimpando só vaca de alta produção e colocando no robô. Nós temos vacas hoje indo para a sexta lactação no robô e ela está lá desde a primeira. Então, nós colocamos novilha. Por exemplo, abriu uma vaga no robô hoje lá. Entra uma novilha, ela faz a lactação inteira, seca, dá cria, volta para o robô, seca, dá cria. Ela só entra novilha. Então, hoje tem vaca de sexta cria, quinta, quarta, terceira cria. A nossa média é 57 litros por vaca dia no robô. É uma produção fenomenal que temos nos robôs. E nós não compramos máquinas, né? Isso é bem importante, nós compramos soluções. Isso que nós fomos buscar, não apenas máquinas, mas sim soluções. Né? O robô de ordenha, então são 4 robôs em operação hoje. Nós temos expectativa de continuarmos crescendo em produção a partir do ano que vem. E no nosso planejamento, todo o crescimento nosso vai ser com robôs de ordenha. Nós não vamos montar outra ordenha maior. Então, conforme o rebanho vai crescendo organicamente, então vai aumentar 100 vacas a partir do mês tal. Daí nós temos que ter 2 robôs lá prontos para receber essas vacas. Então, tem o carrossel ordenhando quase 2.000 vacas e o crescimento vai ser com os robôs. Uma dificuldade que nós estávamos tendo é em relação à padronização do pré-dipping no carrossel. O carrossel, a rotatória, é uma ordenha que te permite ter um rendimento, né, de ordenhando vacas por hora muito alto. Então, quando você compara o carrossel com outros sistemas de ordenha, né, uma linha média, uma linha baixa, o teu rendimento de vacas por posto hora no carrossel é maior. Só que quem dita o ritmo da ordenha é o carrossel, não são as pessoas, né? Diferente de uma ordenha convencional, que as vacas entram lá e o ordenhador ele que dá o ritmo da ordenha, né? Se ele vai fazer um pré-dipping mais rápido, colocar as máquinas mais rápido, soltar as vacas mais rápido, ali é a decisão do ordenhador. O carrossel não, o carrossel é uma linha de produção. Ele está girando, é vaca entrando e vaca saindo. Vaca entrando, vaca saindo, o ritmo. E o ritmo, a gente vai cada vez apertando mais. Nós precisamos produzir mais leite. O carrossel precisa absorver mais vaca. E a padronização no pré-dipping era um negócio bem difícil, principalmente na parte de estímulo das vacas, né? Faz o pré-dipping, faz os jatos, né? Tanto para ver o teste ali do fundo preto, quanto o estímulo das vacas. E nós trouxemos a solução do RumiFlow, que a Rumina, né, trouxe para o Brasil, das escovas. Então, nós já estamos trabalhando com as escovas, se eu não me engano, está indo para quase 2 anos. As escovas já estão atuando, isso, quase 2 anos. E as escovas, estamos trabalhando com elas. E ainda estamos fazendo ajuste, porque é um trabalho repetitivo, tal. Até agora, junto com o Laerte, lá da Rumina, nós buscamos uma outra solução, que vai vir bem logo agora nós vamos colocar em conjunto lá na fazenda, que é um exoesqueleto, onde ele facilita, ele acaba absorvendo a força do braço do ordenhador aqui para sustentar a escova e manter a padronização ali no pré-dip. Só fugiu a tela aqui. Então, né, só voltando, eu vou ser bem repetitivo, né? A principal intuito disso daí é nós padronizarmos, porque a partir do momento que você tem a escova, todo estímulo feito na vaca, das 3 ordenhas que é feito por dia, é igual, porque a escova ela tem a mesma força, tem a mesma rotação, então você começa a padronizar. E boa parte aqui da ordenha, eu aprendi isso daí com um consultor muito bom que nós temos dentro da fazenda lá, que é o robô. Eu aprendi muita coisa com o robô, porque eu fico observando o robô trabalhar
E o que, que o robô tem de diferente do restante da fazenda? Tudo que ele faz é igual. O movimento do robô é extremamente repetitivo. A forma que ele leva o braço é todo dia, toda hora, do mesmo jeito. A forma que ele passa a escova é tudo do mesmo jeito. Então, o que, que o robô tem? Ele tem uma padronização, né? Você pega uma indústria de uma indústria de produção de carro. Se você olhar a porta dos carros lá, a solda da porta dos carros é idêntica. Porque é um robô que solda. Ele solda igualzinho. E o robô de ordenha faz a mesma coisa. E vaca adora isso. Quem mexe com vaca sabe disso. Eu sempre brinco que uma vaca, ela tem mais rotina que quatro velhos morando junto. O bicho é extremamente rotineiro. Ela gosta de rotina, ela gosta das coisas igual, ela gosta das coisas memoráveis. E eu fui vendo, falei, cara, essa escovinha que passa lá no robô lá, a vaca ela fica muito estimulada, né? E ela solta o leite muito rápido. Aí trouxemos essa solução para o carrossel. Então, o que que eu fico pensando, cara, como é que eu deixo a ordenha da rotatória, onde eu tenho um fluxo alto de vacas por hora, como é que eu faço essas vacas ter uma ordenha muito parecida com a ordenha do robô? Trazendo automação, trazendo tecnologia para dentro. Então, essa foi a primeira, a escova no pré-dip. A parte do bezerreiro. O bezerreiro foi um caso bem legal. É, nós tínhamos 9 pessoas trabalhando no bezerreiro. Hoje nós trabalhamos em 5 pessoas lá. Era o Milk Bar que trabalhava antes, até tem um ali na ponta da foto. Nós sempre trabalhamos ali com o coletivo, com o Milk Bar. E nós tínhamos um problema de diarreia, só que assim não era uma diarreia constante no bezerreiro. É um negócio estranho, assim, uma hora estava bem calmo, daí a pouco dava um monte de diarreia, daí a pouco não dava mais. Aí você pega o gráfico, aquele serrote lá, né? Sobe e desce, sobe e desce. E precisando de gente, e cada vez mais gente, porque dava mais serviço lavar esse Milk Bar do que tratar as bezerras. E daí lavar tudo esse troço depois, lavar. E o que acontecia? No dia que não era bem lavado, no outro dia, o que que dava nas bezerras? Diarreia em tudo bezerro. Dava diarreia em tudo dela, porque não lavava direito. E é uma desgranha lavar esse troço. Você tem que tirar essas tetas fora e lavar por dentro e tal, é horrível. E o que que eu fiz? Quando o pessoal do bezerreiro me procurou lá, eu fiquei internado dentro do bezerreiro lá. Nós tínhamos umas gaiolas individual lá que tinha que lavar. Falei, me deixa essas gaiolas aqui, eu vou lavar, eu quero lavar elas para eu ver como é que é lavar essas gaiolas aqui, esses Milk Bar também. E o que que eu vi? Que é uma desgraça lavar aquele troço lá. Aquelas gaiolas lá, eu fiquei um dia inteiro para lavar, sei lá, lavei acho que 20 gaiolas. E ainda ficava suja, ele bota uma bezerrinha nova lá, dava diarreia na bezerra. Falei, arranque fora todas essas gaiolas aqui. Arrancamos tudo fora essas gaiolas lá e fui atrás da solução para as bezerras. Peguei o coordenador e o supervisor, liguei para um amigo meu de uma outra fazenda que já trabalhava com esse sistema de lavagem automática e sistema de mamadeira. Falei, viu, tem dois líderes nossos aqui, posso mandar eles aí ficar uns 2 dias que você pode mandar aqui. Falei, ó, vão lá e só veja aquilo lá. Ah, os caras voltaram bem loucos. Puta merda, cara, mamadeira é melhor que eu. Falei, é mesmo. Falei, ó, só que para nós investir nisso aqui custa tanto. Vamos fazer um plano de negócio aqui. Senta lá, o Júlio ajuda muito nisso, o Júlio é muito bom nisso lá, o Júlio é nosso gerente financeiro, cuida bem tem muita intimidade com essas ferramentas de gestão. Falei, monta um projeto, cara, nós precisamos fazer um investimento de tantos mil, vamos reduzir nossa operação para tanto, tanto, tanto. Tá, beleza. Com isso aí, quantas pessoas nós vamos conseguir tirar do teu setor? Foi, ajustou lá, saiu 4 pessoas. Deu 4 pessoas. O que que nós fizemos? Nós pegamos praticamente quase que todo o valor dessas pessoas e redividimos para as outras que ficou lá. O salário do bezerreiro foi lá para cima lá. Só que, claro, isso aí em cima de um variável, em cima do resultado. Entregou o resultado, você tem o bônus. Fechou o mês lá, não morreu o bezerro, né? Morreu o que tem dentro da faixa ali que é aceitável. Você tem o bônus
cai junto com o teu salário lá, um bônus lá, e cai ainda num cartão que o Lula e o Haddad não pegam o teu dinheiro ainda. É para você gastar com a tua família, para você fazer o que você quiser. Fizemos isso daí. Daí, claro, com investimento. Esse investimento entra na conta também, a gente sabe, ó, isso aqui vai se pagar em tanto tempo. Poxa, hoje o nosso resultado do bezerreiro é espetacular. Doenças controladas, porque sabe que a pneumonia é uma consequência da diarreia, então se você não tem diarreia, você tem bem menos pneumonia. Ganho de peso é uma linha reta de ganho de peso. Mortalidade, nós temos um aceitável lá de até 10 bezerras por mês, mas muito meses que não chega nem perto disso. Então, e nós temos flete lá, sempre aproximadamente ali 350 a 400 bezerras no leite, dentro do bezerreiro. É nessa faixa. Então, o resultado é espetacular. Uma automação. Essa mesa aqui é uma mesa que faz uma lavagem automática das mamadeiras, né, como se fosse um tanque de leite. Ela dosa a água, a temperatura da água, o alcalino, o ácido, lava essas, você vira as mamadeiras de ponta cabeça, aperta um botão, ele lava tudo sozinho ali. Quando chega o próximo trato, está pronto. Aquela carretinha eu que mandei fazer, não inventei, são tudo coisas que eu copiei de outras fazendas, eu não invento nada, só pego as coisas boas e copio. É isso que eu faço. Isso aqui eu vi nos Estados Unidos, uma fazenda, uma carretinha igualzinha. Então ela inclina, vai duas pessoas atrás, uma no tratorzinho, vai tirando uma madeira, as outras vão escorregando para baixo e vai alimentando as bezerras. Um sistema super moderno para lavar os bicos. Uma betoneira, essa não é importada, é nacional mesmo. Bota os bicos dentro ali, a água, produto e deixa batendo, os bicos ficam super bem lavados. Depois você vira de ponta cabeça com aquela grelha ali, escorre toda a água. Quando chega o momento de alimentar, os bicos estão secos e bem limpos. E individualizamos, deixamos individual até os 25 dias. Né? Sempre foi coletivo, igual eu falei. Então nós colocamos essa divisória, aproveitamos a mesma estrutura. Colocamos essa divisória, que é a Equipáveis, que faz essa divisória de fibra lá para nós. Até 25 dias fica individual, depois elas vão para o coletivo. Ficam tudo em 4 em cada coletivo. Os primeiros 25 dias é o maior desafio que elas têm, né? De diarreia, algum problema gástrico. Então, isso daí você individualiza, você vê quem está mamando, quem que você precisa hidratar. Então, foram investimentos feitos que hoje, igual eu falei, o resultado do bezerreiro é uma linha reta. Nós desmamamos hoje as bezerras com aproximadamente 75 dias de média, com peso médio entre 115 e 120 quilos. Na parte da alimentação, eu não coloquei até a foto dos vagões, mas nós investimos em um vagão maior também na fazenda. Nós tínhamos 2 tratores, 2 vagão. Nós acabamos comprando um vagão bem grande e nós fazíamos o trato quase que 18 horas por dia. Hoje eles começam a alimentação ali 4:30 da manhã, 1h da tarde eles estão indo embora para casa. Que é um vagão maior, só um trator. E então isso daí facilitou demais a vida deles. Só que nós tínhamos um problema de encostar a comida. Tinha um trator com borrachão só para isso. E como a fazenda roda 3 turnos, então nesse setor, nessa tarefa específica, nós tínhamos pessoas nos 3 turnos. Só que o que acontecia? O turno da madrugada, o caboclo parecia gato. Ela estava dormindo em cima de um saco. E não encostava a comida. Então, você tinha o trator, tinha pessoa, mas a comida não era encostada. Qual que é a solução? Automação. Hoje são 4 robôs desses trabalhando em 7 barracões. Então tem um que atende 3 barracões, outro atende 2, e os outros 2 atendem cada um, porque são barracões muito maiores, que daí precisa de um robô só, que fica 24 horas lá andando, encostando comida, apita, chama, a hora que ele vai passando, apitandinho, as vacas, o apito chama elas vão comer. Então hoje eu tenho certeza absoluta que a comida está sendo encostada. O que aconteceu com isso daí? Nós reduzimos 3 pessoas nesse setor, e eu também tirei um trator da operação, reduzi um trator da operação, consegui pegar esse trator junto com outro, demos um negócio e pegamos um trator melhor para outro setor que estava precisando,
sem tirar um centavo do bolso, só fizemos trocas de ativo e tirou 3 pessoas desse setor. O setor ficou hoje, são com 4 operadores que fazem aquelas 160 toneladas de comida por dia, é feito por 4 pessoas, contabilizando com folga. Nós trabalhamos com a nossa escala lá, já é há bastante tempo, 6x2. Trabalha 6 dias, folga 2. Há bastante tempo já trabalhamos nesse formato. Então, mais uma vez, o robô não está lá para bonito, nem para nós tirar foto, nada. Ele está lá porque agora nós padronizamos o nosso processo de encostar comida. E o robô te dá um relatório. Você entra no celular lá, ele te fala lá quantas vezes que ele encostou comida, a hora que ele encostou, se ele, às vezes ele acontece de parar, ele te manda uma mensagem e assim por diante. Padronização de processo. Esse aqui é o nosso carrossel, então é um carrossel de 50 postos. Nós ordenhamos aproximadamente, nós estávamos ordenhando em torno de 260, às vezes 270 vacas por hora, 50 postos. Então nós estávamos ordenhando aproximadamente ali, no carrossel a gente ordenha 1.900 e poucas vacas. Ele está literalmente rodando 24 horas. Ele terminava o último lote da ordenha, coloca para lavar, daí o pessoal da ordenha vai fazer a refeição, tira uma hora de descanso enquanto está lavando e já começa outra ordenha. E sempre na metade da ordenha tem a troca de turno, né? São 3 turnos de 8 horas e segue o baile. Aí eu fico observando, né? Eu fico lá na fazenda e fico observando como que eu posso, o que eu posso melhorar aqui e trazer mais eficiência para o nosso negócio. Então, assim, a primeira solução lá na parte do pré-dipping, né? Baseado no que o robô faz lá com as escovas de estimulação, trouxemos, mas ainda, né, depende de pessoas, tá tudo certo. Mas como que eu faço para ter uma ordenha de qualidade igual o robô tem? Porque o robô, eu acredito que todos aqui conhecem, né? O robô, ele ordenha o quarto individual. Então, o robô coloca as 4 teteiras lá. Quando termina um teto, ele tira. Quando termina o segundo, ele tira. Então, você não tem sobre-ordenha, né? Você pega quais são os tetos que nós temos mais mastite na fazenda e temos mais problemas, né, de esfíncter. São os dianteiros. Ele tem menos leite que os traseiros. Quando termina a ordenha dos dianteiros, a teteira fica lá batendo. Não está saindo leite, mas está ordenhando os quartos de trás ainda e você está prejudicando o teto das vacas. E a máquina, a gente regula, né, a ordenhabilidade dela, a parte mecânica dela, né, pulsos por minuto, relação de pulsação, nível de vácuo. Você regula ela para atender o teu lote de alta produção. Você tem o nosso, por exemplo, o nosso lote de alta produção lá, são 400 vacas com 62 litros de média. Então, eu preciso regular a máquina para atender esse lote. Só que o que acontece consequentemente? Eu acabo prejudicando as minhas vacas de baixa produção e principalmente as novilhas. A novilha acabou de parir, ela entra lá, ela já entra numa relação de pulsação violenta, com pulsos por minuto, com um vácuo mais agressivo. Só que se eu regular para as primíparas, eu não ordenho aquela vaca de 60 litros. Ela vai ficar 20 minutos lá no carrossel, ela tem que dar 2 voltas com ela. Então, e como que eu faço para trazer isso para o carrossel? Uma qualidade de ordenha. E eu pesquisando, vi uma solução na internet, até achei que não era assim um negócio uma empresa da Inglaterra e tal. E um dia conversando com o Laerte da Rumina, ele falou: Diogo, estou em conversa com uma empresa lá, tal, assim, assim, assado, cara, aqui. Falei, cara do céu, eu já sigo esses caras no Instagram há muito tempo. Se isso aqui vier para o Brasil, é amanhã que nós vamos pôr isso aqui nas nossas máquinas. Aí até fomos para a Inglaterra lá visitar algumas fazendas para ver em operação. Eles têm isso operando forte na Europa, no Canadá. E nós trouxemos essa solução que é da IDF Milk, que é um negócio, cara, relativamente simples, mas uma solução espetacular. É espetacular isso daqui. É um equipamento que ele tem 3 em 1. Parece mentira, né? Parece aquelas lojas de turco lá, né? De 1,99, né? Tem 3 soluções numa só. Mas tem.
Tem, lá já está em operação na fazenda, lá está com 4 meses, indo para 4 meses de operação. Ele tem um sistema ele regula o vácuo, um sistema mecânico, um regulador de vácuo mecânico, que é aquela bolinha com aquela mola. Então, quando você tem a sobreordenha, aquela bolinha, o vácuo fica mais alto, ele permite que aquela bolinha cede, né? A mola cede, a bolinha sobe, e ele permite entrar ar. Então, você trabalha com um nível de vácuo baixo na cabeça da teteira. Então, mesmo que você tenha aqueles momentos de sobreordenha, o nível de vácuo fica baixo. Então, para mim, isso aí é o principal benefício dessa tecnologia, é você ter é como daí você estivesse ordenhando por quarto. Terminou de ordenhar aquele teto, ele mantém o vácuo baixo ali, não vai afetar nada, não vai fazer prolapso de esfíncter, não vai deixar o teto roxo ali, né, que aperta em cima do teto. Então, é isso daí. E depois que ele vai finalizar a ordenha, ele aplica o pós-dip automático. Ele aplica o pós-dip na teta das vacas e depois faz um backflushing, né, para tirar o excesso de iodo de dentro da teteira. Com peracético, né, ele faz o backflush. Então você limpa a teteira e ainda deixa ela descontaminada, né? Se você tiver problema de mastite contagiosa na fazenda, o que você faz? Você fica toda hora passando aquele copinho com ácido peracético, né? Isso aí ele já aplica o jato. Até tenho, deixa eu ver se ele vai puxar o vídeo. Você consegue rodar o vídeo para nós aí, por favor? Acho que o caboclo fugiu lá do posto dele. Se você apertar ali. Então ele está finalizando a ordenha. Vocês vão ver que ele vai, a hora que ele puxa a corrente para sacar a teteira, ele já faz o pós-dip, que é a base de iodo. Ó, ele já aplicou o pós-dip. E é o melhor momento de aplicar quanto mais rápido após a ordenha se aplicar é melhor, né? Porque você está com todos os poros abertos, né? Você entra com o produto à base de iodo. Então, como ele fica, né, o pós na câmara ali da teteira, ele faz 6 backflushes com ácido peracético e tira esse excesso de iodo e faz a limpeza das teteiras. Então, com isso daí, nós conseguimos reduzir 5 pessoas na equipe de ordenha, porque hoje nós não temos ninguém lá no pós-dip, na saída, então hoje tem 2 pessoas fazendo pré e uma colocando máquina, e a máquina faz o pós-dip sozinho, e se a vaca chega no final do carrossel lá e não terminou de ordenhar, ela faz o pós e saca automático e a vaca segue a vida dela. Aí, quando nós instalamos isso daí, né, tudo que se instala no começo tem os ajustes, né? Aí as meninas da ordenha lá, mas não tá aplicando o pós direito nas vacas, tal. A gente tava regulando ainda, né? Daí eu peguei e puxei os gráficos de monitoramento que tinha quando o pós era manual. Tinha época que nós tínhamos 85% de eficiência de aplicação, 15% das vacas saíam da ordenha sem o pós-dip. Aí elas começaram a falar mal do robozinho lá. Falei, "Mas é questão de ajuste. Hoje ele aplica praticamente em 100%. E foi a mesma coisa, assim, ó, o que eu não gosto, eu não gosto de trabalhar dessa forma, então as pessoas que trabalham comigo também não gostam. A pessoa não pode trabalhar com medo, né? Ai, meu Deus do céu, agora vai chegar uma máquina aqui, quem que eles vão mandar embora agora, né? E não é. Aí eu reuni a equipe da ordenha, né, a liderança, falei, ó, eu gostaria de trazer uma proposta para vocês aqui, ó, uma solução. Porque a ordenha, ó, definitivamente, quem faz ordenha, quem tá aqui já fez ou faz ordenha, sabe? Puta, é um trabalho extremamente repetitivo. E quando a gente fala, que nem na nossa fazenda, lá, que a ordenha é 24 horas, a pessoa chega lá, ela trabalha 7 horas e 20, né? Tem uma hora de descanso, 7 horas e 20 trabalhando. É 7 horas e 20 fazendo ordenha. Fazendo ordenha. Ela não vai tratar bezerra, ela não vai lavar um tanque, não. Ela fica 7 horas e 20 fazendo ordenha. Então, para você reter pessoas e atrair pessoas, a ordenha tem um salário bruto mesmo. Daí o restante da equipe da fazenda às vezes vem encher o saco, né? Ah, mas na ordenha paga mais, filho, tem vaga lá, vai, quer ir lá tirar? Não, eu não quero. Eu falei, então, cara,
Você não quer ir lá fazer a ordenha, então você não reclame? Quem faz ordenha ganha mais. Né? E a nossa ordenha é só mulher. Hoje eu acho que é 2 homens lá operando só, mas é só mulher. E ganha, tem casal que trabalha lá e a mulher ganha bem mais que o marido dela, e tá tudo certo, porque ele não quer fazer a ordenha, ela faz. Então, eu chamei elas e falei, olha, nós queremos remunerar mais a equipe de ordenha. Só que eu preciso reduzir, reduzir. E nós tínhamos nós temos ainda lá, né, uma ordenha que a gente chama de hospital, uma linha média de 6 conjuntos que nós ordenhávamos as vacas com antibiótico lá. Aí eu fiz a proposta, né, de nós trazermos essa solução e nós pararmos a ordenha acessória e trazer as vacas para ser ordenhada no molote no carrossel. Esse movimento aí foram 10 pessoas que nós reduzimos na equipe de ordenha. Saiu 5 que atuavam lá na ordenha hospital e mais 5 do time da rotatória. Então era uma equipe de 25 pessoas total, né? Porque tem os 3 turnos, tem folga, tem férias. De 25 pessoas veio para 15 pessoas. Rapaz, deu para nós dar uma tuchada lá na remuneração da equipe de ordenha. E principalmente, nós ficamos uma semana, cara. Eu fiquei com as meninas lá, que as supervisoras são três mulheres. Eu fiquei com elas agora, vocês vão escolher quem que vocês querem trabalhar aqui. Daí um dia ela vinha com um risquinho na uma, no outro dia ela pagava, riscava a outra. Falava, é a chance. Eu falei, só que a partir do momento que você escolher, nós não vamos trocar mais. É a chance que você está tendo, é igual aquelas peneiradas de futebol lá. Você vai tirando os ruinzinhos, vai ficando os bons. Agora é a chance que vocês têm de segurar uma equipe bruta mesmo. Porque daí é uma equipe engajada, comprometida, que não está faltando, não fica te trazendo atestado, tal, quer aprender, quer crescer. E realmente, ficou uma equipe muito robusta lá na nossa ordenha. E nós saímos de 270 vacas por hora para 300 vacas por hora. Nós ganhamos 30 vacas por hora. Isso aí parece pouco, mas 30 vacas por hora, com 6 horas de ordenha, eu consigo absorver mais 180 vacas no carrossel, com a mesma equipe, com o mesmo custo fixo. E eu tenho 300 camas sobrando na fazenda hoje, só que eu não tenho capacidade de ordenha lá. A ordenha está no limite do limite. E eu não quero ativar aquela ordenha acessória para produzir leite. Eu posso ativar ela até para ordenhar leite normal, lá pegar Tem 2 lotes de baixa produção, vacas de final de lactação, que ordenha 2 vezes por dia. Senão, não cabia tudo isso no carrossel também. Mas eu não quero ativar aquela ordenha lá, mas eu consegui absorver mais 180 vacas no carrossel, só com essa tecnologia e ficando com pessoas mais engajadas, mais comprometidas dentro do negócio. Mais uma vez, a gente padronizou o nosso pós-DIP agora. O pós-DIP é aplicado 100% das vacas, do mesmo jeito. Isso aí facilitou demais. E eu ganhei velocidade de ordenha pelo regulador de vácuo que eu mostrei para vocês. Então eu consigo trabalhar hoje com uma ordenha um pouco mais agressiva. Uma relação de pulsação maior, deixando as curvas de abertura maiores, né? A curva B e a D ali aberta, né? Por mais tempo, então eu consigo dar mais fluxo de leite nas nossas vacas, ordenhá-las mais rápido. Aqui já passou. Então nós viemos em 2023, que eu falei foi a grande virada, nós tínhamos 155 pessoas trabalhando na fazenda. E nós estávamos produzindo 76 mil litros de leite por dia. Nós viemos para praticamente 100 mil litros de leite e hoje nós estamos com 115 pessoas. E na época ainda nós estávamos plantando aproximadamente uns 400 hectares de área própria, é tudo área arrendada que nós temos, né? Mas falo própria porque a gente comprava parte da comida e outra parte nós produzíamos em área arrendada. E hoje nós temos 1.500 hectares arrendados lá só para produzir comida, então tem a equipe da agricultura, que está todo mundo nesses 115 pessoas. Então, com automação, com esses investimentos, né, principalmente buscando a padronização dos processos, mas, consequentemente, nós reduzimos de uma forma muito expressiva o número de pessoas na fazenda. E com isso daí você diminui problemas, você tem uma remuneração melhor para as pessoas e volto a repetir, daí nós entramos com a remuneração variável. Depois dessas mexidas. Então, a remuneração variável entrou. Então, hoje,
o que nós temos de bônus, né, em cima de entrega de resultado. Tem os bônus em cima do resultado global, que é o resultado da fazenda, que é o global, e tem os resultados setoriais. Então, somando todos os bônus, ele acaba virando um 14º e um 15º salário dentro da fazenda. Então, isso aí permitiu nós fazermos isso daí. Muito obrigado. O que aconteceu depois que nós fizemos esse movimento e aconteceu isso? Várias pessoas que acabaram saindo da fazenda nesses últimos anos agora ficam pedindo, pelo amor de Deus, para voltar a trabalhar lá. Só que a chance já passou. Isso não foi um negócio que nós construímos da noite para o dia. Os últimos 3 anos foi trabalhando muito em cima desse planejamento, dessas ferramentas de gestão, buscando isso daí. Quem ficou com nós lá, trabalhando junto e acreditando nisso daí, está lá. Então, o propósito da automação não é substituir o capital humano, mas sim capacitar profissionais focados em alta performance. É o que eu falo para eles. Falo, cara, se você é uma pessoa boa, se você está alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura, e você é uma pessoa esforçada e está entregando o resultado, você não tem que ter medo de nada, cara. Você só vai crescer aqui dentro. Agora, se você é nó cego, você tem que ficar com medo mesmo, porque alguém vai te substituir. E não vai demorar muito. Então, as pessoas têm que ter essa tranquilidade em relação a isso daí. E a automação, ela traz capacitação para as pessoas. Por exemplo, o menino que cuida dos robôs nossos lá, ele não é formado em engenharia de computação, mas ele tem um domínio enorme nos robôs hoje. Tanto que para ter que acionar um técnico da Lely para ir lá na fazenda, é só ter que dar um BO assim, mas muito grande, assim, alguma coisinha, porque senão ele resolve. Só que essa capacitação ele conseguiu, a Lely fez treinamentos com ele, os técnicos da empresa treinam ele, nós disponibilizamos curso para ele. Então, a automação, ela ajuda as pessoas a evoluir, né? Mesmo que a pessoa não tenha formação lá, não tem curso superior e tal, mas ela consegue evoluir junto, e isso aí, o conhecimento é uma coisa que vai ficar para ela por resto da vida. Eu falo, a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento, né? O Silvio Santos sempre falou isso. Ninguém vai tirar o conhecimento de você. É um negócio que está com você. E a automação, ela permite que as pessoas chega um negócio, chega um robô, chega um sistema novo lá, as pessoas ficam de cabelo em pé, depois de 6 meses. A maioria dessas coisas, e eu não sei mexer, essa desgraça, hein? E os operadores vão lá e entram aquilo lá e tiram o relatório e faz tudo. Eles evoluíram, eles estão evoluindo, eles estão sendo capacitados. Então, a inovação não é um projeto isolado, mas uma estratégia para manter competitividade a longo prazo. Então, para nós se mantermos no negócio e continuar crescendo, quanto menos pessoas você precisar e pessoas mais capacitadas você tiver, mais você consegue crescer. E lá, lembra que eu falei no começo que primeiro a gente cresce e depois a gente começa a correr atrás de como é que eu vou controlar esse resultado, como é que eu vou cuidar disso, como é que eu vou cuidar daquilo. E como a automação te padroniza demais os processos, você consegue crescer sem perder resultado. Você não perde resultado, porque o processo ele tá tão controlado de uma forma tão grande, tão bem explicado, que a pessoa, se entrar uma pessoa nova trabalhar lá, tá na parede lá o procedimento operacional, o padrão lá. Em uma semana a pessoa está fazendo igualzinho os outros. E as coisas que a gente tem dificuldade de padronizar, a gente busca a tecnologia mais avançada. É o caso ali do pós-DIP, do pré-DIP. Então, são tecnologias que acabam exigindo um investimento maior, mas que te traz um resultado muito rápido. E é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição aqui.
Tá ali meu telefone, tem o Instagram ali, tem o Instagram da Fazenda também, a Fazenda Melkstad. Então, quem quiser nos seguir lá e precisar de alguma coisa, pode contar conosco aí. Mais uma vez, parabéns pelo evento. Ô, Diogo, vamos abrir aqui um espaço para as perguntas. Pessoal que tiver alguma pergunta aí, só levantar a mão que a gente leva o microfone. Prazer, meu nome é Michele, eu sou da Fazenda Bovereda. A gente trabalha muito pequeno perto de vocês, a gente só tira 7.000 litros de leite. Mas a minha pergunta, se você hoje pudesse, até o Gil está aqui também, a gente estava conversando sobre isso. Se você pudesse hoje investir mais, você investiria em outra rotatória ou no robô? Hoje eu investiria em robô. Em robô. A rotatória, eu acho assim, ó, por exemplo, vamos imaginar uma fazenda, eu estou falando a opinião minha, Deus o livre, eu não sou dono da razão, mas é 14 anos nesse negócio e nós saímos de 50 vacas para 2.100 vacas. Então, eu consigo ter uma ideia do que é dor do que não é, né? Se você, por exemplo, está numa sala de ordenha que você tem lá uma linha média, uma duplo 12, 24, por exemplo, e você já está lá ordenhando umas 800 vacas, perto disso, aí eu investiria num carrossel, sabe? Falar, não, eu vou crescer, mas eu vou fazer um carrossel novo aqui e tal. Só que você já vai arrancar com 800 vacas, entendeu? Agora, assim, que nem nós fizemos, lá nós começamos do zero, lá começamos com carrossel. Por muito tempo você fica bancando um custo fixo bem alto, sabe? Quando você faz aquela primeira conta assim, ó, ah não, mas eu vou investir num carrossel, o carrossel, vou investir lá 7 milhões. Só que com 7 milhões eu consigo pôr 4 robôs. Então, um carrossel de 7 milhões eu ordenho 2.000 vacas, com 4 robôs eu vou ordenhar 200. Daí, a hora que você faz essa conta, você fala, puta, mas eu vou pôr um carrossel. Só que daí você faz a diferença de produtividade, né? E nós temos os dois sistemas lá bem comprovados. Então, nós temos no carrossel lá uma média de 42, 43 quase, e no robô 57. A hora que você coloca essa diferença de produção que você tem nos dois sistemas, ele se paga com o pé nas costas, tá? Então, tanto que o nosso crescimento está previsto em crescer em robô. Inclusive, até eu fiquei sabendo que a Lely está com um Lely Center próximo de vocês agora, que eu acho que é em Patos, né? Alguma coisa assim, né? Eu iria para isso aí, com toda certeza. Diogo, robô, você está com uma média de quantas ordenhas por vaca dia? A média sua no robô? Ela dá 3.1, 3.2 ordenha por dia, né? Você disse na apresentação que você tem mais ou menos 300 postos de camas livres. E que você não põe essas vacas porque a sua rotatória já está cheia. Você vai estar pensando em pôr mais robôs? Sim, tá. A nossa previsão é de colocar mais 8 robôs lá, mas nos momentos oportunos, né? Conforme a gente for conseguindo. Nesse momento, quem que está conseguindo investir nesse momento no Brasil? Ninguém. Tem dinheiro para nada, os juros lá na Casa do Chapéu, então. Mas nos momentos oportunos, nós pretendemos colocar mais 8 robôs em operação lá e ocupar todas essas camas. Pessoal, mais alguma pergunta? Lá do outro lado, lá o senhor. Primeiramente, parabéns, Diogo. Eu sou médico veterinário, não da cadeia de leite, eu sou da suinocultura, mas você falou com muita propriedade, né? E você tem total conhecimento e vê que você é da fazenda, né? Hoje a principal preocupação é reter talentos, né? E provavelmente quando você começou, você tinha pessoas mais antigas que não teve a capacidade de um estudo, né? Como você trabalhou esse pessoal para que desse o conhecimento para que você ficasse com eles, pessoa que te ajudou no começo, e como você faz, porque hoje a atividade leiteira você trabalha dia após dia, não tem, vamos falar assim, entre aspas, folga, né?
Como é que você faz para buscar os talentos jovens que vai ser o que vai conduzir seu trabalho? Das pessoas que começaram com nós lá, ainda nós temos pessoas que estão até hoje. Todos tiveram oportunidade, todos. O sol nasce para todo mundo. E nós incentivamos eles a buscar mais conhecimento e nós damos oportunidade, inclusive, principalmente essas pessoas que estão há mais tempo na fazenda, nós pagamos 100%, 100% do cara, eu quero fazer uma faculdade, nós pagamos 100% da faculdade do cara, porque a gente quer que ele se desenvolva lá dentro, a gente quer que ele cresça, e daí com isso aí ele vê, a família dele vê que aquilo ali é bom, tem filhos que estão estudando, já tem filhos que estão começando a trabalhar lá também, mas estudando. Fala pro cara, se você, eles vêm conversar comigo e falam, se você não estudar, esqueça que você vai trabalhar aqui. Você vai estudar, pode trabalhar aqui, a gente ajuda na tua faculdade. Então, a retenção de talentos é essa. E as pessoas que vão ficando são as pessoas que enxergaram principalmente a importância da cultura. Cara, é um negócio importantíssimo a cultura. Eu mesmo, assim, ó, eu sou formado em zootecnia, mas hoje eu tive que aprender muito mais da questão financeira, administrativa e de pessoas do que a própria zootecnia. E a cultura é um negócio que eu não fazia nem ideia que era isso. E eu fui me aprofundando cada vez mais nisso daí. Isso é importantíssimo, assim, isso aí é a base, a base sólida da empresa, é a cultura. E as pessoas que estão engajadas ali e alinhadas com a cultura são as pessoas que ficam. As pessoas que ficam porque elas enxergam a cultura da empresa, é uma empresa sólida, é uma empresa que cresce e uma empresa principalmente que gera oportunidade. Porque a maioria dos nossos coordenadores, que são os cargos mais altos lá, são pessoas que vieram da operação. Então, hoje, as pessoas que estão na operação, a gente faz até as pesquisas de clima, né? Cada 6 meses. E esse é um item que tem uma nota bem alta, onde as pessoas enxergam que realmente tem oportunidade dentro da fazenda. A nossa veterinária lá, por exemplo, é mineira até ela. Eu tenho uma amizade boa com o seu Getúlio, lá da Fundação Roger. A nossa veterinária formou lá na Fundação Roger, daí ela fez estágio na fazenda, daí ela voltou para cá, fez veterinária, foi trabalhar na fazenda. Ela começou na operação, começou no bezerreiro lá trabalhando. Hoje ela é novinha lá e o povo respeita ela num nível assim, e ela foi desenvolvendo lá dentro, e eu vou dando oportunidade para ela. Tem o curso tal, vai lá no curso fazer. Tem um evento tal de capacitação lá, vai fazer esse evento, ela vai ganhar conhecimento. E ela vê que a empresa dá essa oportunidade para ela engaja, ela fica dentro da empresa. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal que tiver mais alguma pergunta, é só levantar a mão aí para a gente. Ninguém? Ô, Diogo, aqui a maioria das fazendas trabalham com áreas próprias, né? Não existe nem arrendamento. Como é que você tem feito essa gestão do seu estoque de volumoso, cara? Porque é complicado. Eventualmente, se você perde uma área, o arrendo de uma área significativa, você fica... Bom, como é que você trabalha essa questão de estoque de volumoso? Você tem um estoque para quantos meses, normalmente? Os contratos de arrendamento nossos são de longo prazo. Então, nós temos contratos lá de até 20 anos. E assim, eu fui até no começo, quando eu comecei a arrendar a área lá, os sócios quase me mataram. Porque eu comecei a fazer, eu fiz muita conta, cara. Eu falei, cara, nós comprava comida. O que aconteceu em 2019? As commodities deu aquele boom, né, em 2019. Nós chegamos a comprar milho a R$ 110 o saco para fazer silagem. Cara, a silagem vai a 600 reais a tonelada. Eu comecei a fazer conta. Falei, cara, não dá para continuar desse jeito. Só que o que acontece? A nossa região lá, vocês sabem, o povo planta lá, tem vaso de flor. Não tem terra abundante lá. Lá tem soja na beira da estrada, planta grudado com os palanques de cerca e tal. E eu comecei a ver, eu falei, cara, eu vou arrendar a área.
como que eu vou conseguir arrendar a área e principalmente arrendar em volta da nossa fazenda, porque eu tenho que pensar na logística da silagem e na logística do esterco, né? Um vai, outro volta. Fiz 1000 conta lá, falei, cara, eu consigo pagar bem mais que um agricultor no arrendamento. Aí, quando eu arrendei a primeira fazenda, eu fechei o negócio antes de falar com os sócios, porque tem 2 sócios que é agricultor lá também, daí eu disputei com eles também. Aí eu fui lá e arrendei. Cara, eles ficaram loucos, quase me mataram. Aí eu fui lá e mostrei a conta para eles. Quando mostrei a conta, eles falaram, cara, arrenda mais a área aí. Então hoje nós temos 1.500 hectares arrendados num raio de 5 quilômetros. 5 quilômetros, 1.500 hectares. Tem contrato de 10 anos e 20 anos. E o estoque, o silo de milho a gente trabalha com aproximadamente 18 meses de estoque, sempre silagem de milho. E o restante do volumoso, pré-secado, eu trabalho com perene. 100% perene. Então, nós temos 180 hectares de alfafa e mais 190 hectares de gigs, né, que é um Tifton melhorado. Vocês devem conhecer os gigs. Então, nós trabalhamos com o estoque praticamente na lavoura. Então, lá como na nossa região chove o ano inteiro, a gente produz aproximadamente 25 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, estou sempre cortando, todo mês. A alfafa a gente chega a fazer até 12, já chegamos a fazer até 13 cortes em 12 meses da alfafa. Então, sempre tá repondo estoque ali de volumoso de alta qualidade. Então, esse risco, ele para nós é muito baixo, porque o agricultor não chega nem perto do que a gente consegue pagar de arrendamento, sabe? Perfeito.